Estamos mais uma vez de volta. Não conseguimos concluir porque a nossa internet caiu. Não sei o que aconteceu, desligou tudo. Bom, mas vamos lá. Livro de Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7. Diz assim a palavra de Deus: melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com tristeza o rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas os dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato, pois, com o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada dos insensatos. Também isto é vaidade. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresse em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Aleluia. Glória a Deus. Aqui o autor, ele começa falando que melhor é a fama do que o unguento precioso. Seja bem-vinda, minha irmã Nice, a Sueli Araújo, nosso pastor Sótrio, nosso presbítero Ilha, nosso amigo João Gabriel, Valdemiro também, nosso irmão Valdemiro. Bom, quando ele fala melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento, ele fala sobre a fama de uma boa pessoa, de uma boa conduta, de um bom caráter. A fama de uma pessoa que procura fazer o que é certo, busca fazer o que é certo, busca andar nos caminhos, eu digo nos caminhos do Senhor, porque a maior sabedoria que o homem tem, a maior sabedoria que o homem pode ter, é temer a Deus. Porque quando você teme a Deus, você entende as coisas certas e as coisas erradas. E por temer a Deus, você busca fazer o que é certo. Então ele diz, melhor é a boa fama do que o melhor unguento. Melhor é a morte, o dia da morte, do que o nascimento. Por quê? O dia da morte seria melhor do que o nascimento. Porque morrer será melhor do que nascer. Aqui, Salomão, ele fala que aquele temente a Deus, aquele que busca fazer a vontade do Pai, o melhor prazer que ele tem, a melhor honra, o melhor mérito, a melhor recompensa que ele tem após temer a Deus é a morte. Poxa, mas morrer
é um privilégio, morrer é uma paga, é um prêmio? Sim. Aquele que teme ao Senhor e que morre no Senhor, ele não morre, ele descansa. Muitos falam assim, poxa, mas melhor é viver, melhor estar, é poder desfrutar o que a natureza tem. Mas aquele que teme ao Senhor, que busca fazer as coisas corretas, a vida para ele nesse mundo é muito dificultada, é muito sacrificada, é muito difícil. Porque, na verdade, vivemos neste mundo porque viemos a ele. Mas temos que viver nele, mas não compactuar com os erros dele. Procurar a todo momento, no temor do Senhor, buscar fazer o que é correto. E isso dificulta muito para aquele que busca servir ao Senhor. Por que isso? Porque isso dificulta muito para aquele que busca fazer a vontade de Deus. Quanto mais nós nos damos à obra, quanto mais nós nos damos ao Senhor, buscamos respeito nele, temer a Deus e fazer a sua vontade, nós vivemos em dois mundos paralelos. O mundo espiritual e o mundo material. Já falamos sobre isso. O mundo material você consegue ver tudo, você consegue alcançar tudo, você consegue contemplar tudo com os seus olhos da carne. Mas o mundo espiritual, você não consegue contemplar com os olhos da carne. E o mundo espiritual, ele busca a todo momento, naquele que é do Senhor, dificultar a vida dele, dificultar as ações, dificultar aquilo que ele busca fazer. Por quê? Porque é difícil, é muito difícil, servir a Deus e a mamão, servir a Deus e a luxúria, o mundo. Não tem como servir a Deus e servir o mundo. Ou você serve a Deus ou você serve o mundo. Mas vivemos no mundo. Temos que viver neste mundo. Se vivemos aqui, temos que saber viver e saber diferenciar aquilo que agrada e que não agrada a Deus. Então, quando o autor, como Salomão, ele fala, melhor é a sabedoria do que todo unguento, melhor é a morte do que o nascimento. Ele fala que melhor é você temer a Deus na sabedoria, viver na sabedoria do Pai. E quando você vive nessa sabedoria do Pai, você tem muitos problemas, muitas dificuldades. Porque o mundo espiritual ele te persegue para que você venha abrir mão desse temor a Deus e venha fazer a vontade do mundo e na contramão de Deus. E o mundo te oferece coisas maravilhosas, coisas bonitas, e muitas das vezes você que me ouve, você que nos ouve, você pensa assim, poxa, mas tem tanta coisa boa que eu quero desfrutar. Poxa vida, será que eu não posso? Oh, meu pai, deixa eu desfrutar um pouquinho. Deixa eu desfrutar um pouquinho. Isso foi criado, foi o Senhor que criou? Não. Deus criou o céu, a terra, o mar, tudo isso para você, para nós, podemos desfrutar e sabemos desfrutar no momento certo, na hora certa, da forma correta. Aí você pensa, poxa, eu não posso ir à praia? Pode, claro que podemos ir à praia. Mas você vai escolher o momento certo, a hora certa, o local certo. Você não vai para uma praia que você chega ali e está um montão de gente. Vou dar um exemplo, que falamos muito sobre isso. E que alguns evangélicos, alguns cristãos não concordam. Mas a nossa concepção é contrária à vontade de Deus. Todo final de ano tem lá a queima de fogos na praia de Copacabana, aqui no Rio. E alguns cristãos vão até lá. Eu tenho conhecimento que tem cristão que vai até lá para pregar a palavra de Deus para aquelas pessoas que estão baixando oferenda, essas coisas todas.
Ali a praia foi feita para todos, mas naquele momento, aquilo que Deus criou para todos está sendo usado para oferecer sacrifício a Baal. Naquele momento, a influência espiritual maligna, a influência espiritual ali é maior do que a influência de Deus. Ou seja, peraí, mas Deus eles conseguem vencer? Não. Aquele momento, eles separam para homenagear Iemanjá, Iansã, Iogum, Iaxé, bom, essas coisas todas, Iaxé. Aí não é legal eu ser um cristão, eu ir lá para ver a queima de fogos e automaticamente eu estou compactuando, estou junto com aquilo ali. Estou ali junto, naquela condição de oferenda a outros ídolos, a outros deuses. Então acreditamos que não é o momento adequado, o momento correto de estarmos numa praia. Porque estando lá só para ver a queima de fogos, automaticamente, principalmente aquele cristão que busca a presença de Deus, que é ungido de Deus. Ele vai ver pessoas manifestando, o demônio vai afrontar ele, porque sabe que no mundo espiritual não precisa você falar nada. O diabo nos conhece. E ele vai afrontar você que está lá. Ele vai para cima de você que está lá. É como esses dias eu vi um absurdo dentro de um cemitério. O pessoal foi lá arriar o despacho, está lá arriando o despacho. Foi um bando de crentes, começou a louvar e ir contra aqueles despachos, aquelas pessoas que estavam fazendo aquela macumba lá. Totalmente errado. Totalmente sem direção, sem visão nenhuma. Ali não era o momento de eles afrontarem aquelas pessoas. Estava fazendo despacho dentro do cemitério. Vocês têm que pagar alguma coisa à lei, ou ao dono do cemitério, ou aquela pessoa que administra o cemitério, então é com eles. Mas o cristão não pode ir lá e fazer o que foi feito. Afrontar. Da mesma forma, é o crente que sai pegando imagem e quebrando imagem por aí. Ele tem que respeitar as pessoas. Não é por força e violência, não. Isso é sabedoria. Eu não posso adentrar dentro de um lugar e sair quebrando as coisas porque eu estou vendo que isso Deus não se agrada. Não. Está errado. Você tem que respeitar o lugar do seu próximo. Versos 2 diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há o banquete. Pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. O que o autor fala? Por que melhor é ir à casa do luto do que onde está a casa do banquete? Você observa que temos dois motivos para falar sobre a casa do luto. Ali naquele lugar, naquele momento, naquela hora, as pessoas estão ali machucadas, estão tristes, estão chorando, estão com o coração quebrantado. Independente de credo ou religião, ali é interessante você falar com carinho, com amor, dar uma palavra de amor para ela. Não é chegar e falar: olha, você se converte, viu? Você aceita Jesus. Olha aí, Senhor, morreu sem Jesus? Olha, falta de sabedoria, isso tem muito. Olha, tá vendo? Olha, morreu sem Jesus, vai para o inferno. Palavra, uma pessoa que está planteando ali o seu... Meu Deus do céu, falta de sabedoria. Ali temos que chegar com muito carinho, com muito amor. E observar também que aquela pessoa que foi, da mesma forma em que nós também iremos um dia, teve seu momento aqui, nesse mundo. E podemos observar aquela pessoa que foi, o que ela fez de bom, o que ela procurou fazer, como ela era vista, se era com aquela boa fama ou se ela tinha má fama. Ela morreu na boa fama ou na má fama? Então nós temos que cuidar de não vir morrer na má fama, mas sim na boa fama, na direção do Senhor, na sabedoria de Deus. E quando formos plantear, quando formos a um velório, devemos de ter palavras brandas, com amor.
independente da pessoa, o que a pessoa vai falar, ali as pessoas estão muito chateadas, com o coração muito... Então, qualquer palavra um pouquinho mais áspera, nós não podemos apontar e dizer, eu avisei a ele, tanto que eu avisei a ele, tanto que eu disse para ele servir a Deus, e agora olha aí como é que ele está. Quem pode julgar os mortos? Quem pode julgar aquele? Nem eu, nem você. Ninguém. Possa ser que no último suspiro dele, ele se arrependeu. E aí? E aí? Me faz a lembrança aqueles ladrões que estavam prestes ali a perder a sua vida. Aprontou tanto, mas no último dia da sua vida, ele se arrependeu. E chegou até ele a salvação. Da mesma forma, todos nós que o tempo todo na nossa vida nos fazemos coisas boas e naquele momento fomos pegos de surpresa aprontando. Seremos julgados por esse dia. Versos 3. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com tristeza no rosto se faz melhor o coração. Quando a pessoa está magoada, quando a pessoa lá se encontra triste, angustiada, quando o cristão se encontra nessa direção, ele vai para o pó. Muitas das vezes, olha, melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas dos insensatos na casa da alegria. Bom, vamos voltar ao 3, porque a mágoa é melhor do que o sorriso. Porque podemos falar sobre isso, porque muitos de nós só buscamos a Deus no momento difícil, no momento que estamos passando por um deserto. Até busca e tudo, até fala de Deus, até confessa o Senhor, mas só tem um desprendimento de alguma coisa, um sacrifício, quando está no deserto, quando está em apuros. Você já observou? Eu creio que você já tenha observado. Todos nós conhecemos a Deus. Mas quando algo acontece, põe a mão na cabeça, ai meu Deus, Jesus, me ajuda. Isso independente de credo religioso. A primeira coisa que a pessoa fala, ai meu Deus, Jesus, me ajuda. É real. Mas quando tudo está bem, está rindo muito, está muito alegre, está tudo legal. O ai meu Deus, o ai Jesus só chega na hora que dá uma topada. Aí ninguém quer pagar o preço. Ninguém quer fazer sacrifício. Porque está tudo bem, para que eu vou sacrificar mais? Para quê? Qual a intenção de um sacrifício se já está tudo certo, tudo correto na minha vida? Para quê? Eu vou sacrificar, eu vou me esforçar em buscar, orar, pedir a Deus, se está tudo bem. Não tem por que eu fazer isso. Assim muitos pensam. Muitos pensam que por estar com a vida legal, com a vida boa, com a vida... Não precisa agradecer, não precisa buscar, não precisa falar com Deus, não precisa tirar uma hora, um sacrifício, dormir um pouco mais tarde. Não precisa. Está tudo bem, para que eu vou fazer isso? O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. A sabedoria de Deus é muito importante na nossa vida. É importante sermos sábios para poder lidar com as pessoas, para poder orientar as pessoas. A realidade é que é essa. É que muitas das vezes buscamos só na hora da aflição. Porque o coração dos sábios está na casa do luto, onde há dor. Na casa onde há sofrimento.
onde precisa ouvir a voz de Deus, mas o coração do insensato na casa da alegria. A pessoa fica alegre, é convidada para um banquete, está tudo bem na sua vida, ela vai lá, participa do banquete, daquela festa ou glória. Observe que tem muitas pessoas que escolhem, olha, hoje você vai ter um culto maravilhoso, Deus vai falar tremendamente naquele lugar. Isso acontece com algumas pessoas, pelo menos eu tenho visto isso acontecer. Mas aí aparece para você um passeio bacana, um passeio que você nunca viu, nunca foi, um passeio que você tem no coração a vontade de ir, e aparece justamente no dia que você tinha programado para ouvir a palavra de Deus. Aí você vai dar mais valor àquele passeio que já está programado no seu coração já há muito tempo. Há muito tempo esse passeio está programado no seu coração. Você vai fazer o quê? Você vai lá nesse passeio. Vai nesse passeio. E vai deixar de ouvir a voz de Deus. Sabe? Eu já falei e volto a repetir. O inimigo, ele te dá, me dá, ele nos dá a todo momento algo muito bom nesse mundo, para te tirar da presença de Deus, para te tirar da direção do Senhor. Às vezes Deus quer abençoar você, mas naquele momento que Deus vai te abençoar, o inimigo chega com um prato de lentilha para você. E muitas das vezes, se você não tiver pautado, você vai para o prato de lentilha. Quantas vezes aconteceu com nós, de no dia de um culto abençoado, e você ouvir a palavra de Deus, chegar alguém na sua casa, você ser convidado para alguma coisa, chegar uma visita, um parente que você não vê há tanto tempo, na hora de você ir para o culto. Quantas vezes isso aconteceu com você? O inimigo, ele tem sempre as suas armadilhas, ele tem sempre as suas armas, para impedir a nós de ouvir a voz de Deus, para impedir a nós de deixar Deus trabalhar. E isso tem acontecido muito na vida de todos nós. Nós temos trocado a bênção de Deus por um prato de lentilha. Temos trocado a sabedoria do Pai pela alegria, pelo sorriso desse mundo que vai um dia findar para todos nós. E qual é o grande mérito que teremos? Todos nós trabalhamos para construir um patrimônio, para ter alguma coisa para deixar para os nossos filhos. Trabalhamos. Mas quando a gente morre, não consegue carregar no caixão aquilo que trabalhamos. Isso é vaidade. É correr atrás do vento, que nem eu nem você consegue pegar com as mãos. É vaidade, o que os nossos olhos materiais conseguem enxergar. É vaidade. Observe algo que é real, acontece com muita gente. Acontece com nós. Olha, há pouco eu estive no monte, um sol quente. Eu falei, meu Deus do céu, que esse negócio está quente demais aqui em cima. O que é que eu inventei? Aí fui lá orar, fui lá ficar com o Senhor. E falei, meu Pai, ainda assim eu estou aqui, somente com o Senhor nesse monte. Sabe por quê? Porque eu tenho um compromisso com o Senhor e com a verdade. Eu não posso. Eu poderia estar em casa e abrir o meu notebook e dizer, olha, acabei de chegar. Ninguém ia saber se eu fui. Mas o melhor é o meu temor ao Senhor. Eu sei que o Senhor não conseguiria enganar. Quantas vezes na nossa vida, você que me ouve, você que está aí, quantas vezes na nossa vida fomos convidados para ir a um culto depois do trabalho, você chegou em casa cansado, eu não aguento mais, eu estou arrebentado.
Estou com as pernas trabalhando o dia todo em pé, estou com as pernas inchadas. Não vou mais. Hoje não dá certo. Não, deixa para outro dia. É assim. Mas aí o teu patrão pega o telefone e te liga: ó, fulano, ei, olha, eu vou precisar do seu trabalho. Eu sei que você está cansado, está com as pernas doendo, você saiu daqui reclamando, mas eu vou te pagar 3 vezes mais o seu dia de hoje para você vir fazer um serão. Você olha para a sua necessidade, você olha para a sua despensa, olha para a conta de luz, para a conta de água, para o aluguel, para a gasolina, para a roupa, para o passeio, e você olha para tudo e fala: já estou indo, patrão. Daqui a um pouquinho eu estou chegando aí. Muitas das vezes, continuamos trocando a bênção de Deus por um prato de lentilha. Aquele sacrifício de você ir trabalhar, de nós irmos trabalhar com as pernas doendo, machucada, não vai servir nada para você, é vaidade. Você vai ter o seu dinheiro para pagar a sua conta, mas na frente você vai ver que é vaidade. A palavra, ela é uma só e ela diz: olha, que vale mais? Quem é que vale mais? Nós ou o pardal? Quem é que vale mais? Nós ou o lírio do campo? Quem é que vale mais? Eu estou no monte, eu vejo aqueles arvoredos, aquelas árvores, aquelas flores, aquelas coisas todas que tem lá. E um monte de passarinho. Quem é que pode? Quem é que vale mais? Deus, Ele cuida do jardim, das plantas, do lírio do campo, segundo o autor. Lírio, nem mesmo o próprio Salomão teve uma veste com tanto resplendor. Se Deus, Ele alimenta os passarinhos, quanto mais nós, que fomos criados à imagem e semelhança dEle. Então, se acreditarmos que Ele pode fazer isso, se tivermos a fé, pequena que seja, um pequenininho grão de mostarda, nós conseguiremos vencer. Nós conseguiremos passar pelas dificuldades. Então não troque a bênção de Deus. Não deixe de ouvir a voz de Deus para um passeio. Não deixe de ouvir a voz de Deus para um lanche. Não deixe de ouvir a voz de Deus para um serão. Você consegue ir fazer o serão. Você consegue ir fazer o serão porque você olha para as suas condições. Aí você vai. Mas para a casa do pai você não vai porque você está cansado. E no dia seguinte você tem que acordar mais cedo. Eu já vi isso acontecer comigo. Uma congregação a qual Deus nos deixou tomando conta. O irmão chegou para mim e falou assim: olha, eu não pude vir ontem porque na hora que eu estava saindo para vir para cá, chegou um pessoal e me convidou para poder eu ir num rodízio de pizza que estava sendo inaugurado, e eu lá fui no rodízio de pizza. Foi muito bacana, comi muito. Mas tá bom, você trocou a palavra pelo rodízio de pizza. Eu quero pedir perdão a Deus. Eu falei: mas por quê? Você não se sentiu bem de comer a pizza? Me perdoe que eu vou falar. Eu passei mal a noite toda, botei tudo para fora. Eu passei mal a noite toda. É da mesma forma. Não precisa você ir só num rodízio de pizza. Basta você trocar um compromisso com Deus por um compromisso com esse mundo. Versos 5. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada dos insensatos. Também isso é vaidade. Melhor ouvir a repreensão do sábio. Algum tempo atrás, em um outro estado que eu passei, o pessoal nos chamava de mão de ferro, o homem do cajado.
Tínhamos uma certa diferença, continuamos tendo uma certa diferença entre A e B, porque a sabedoria de Deus, ela nos mostra que devemos ensinar aquilo que Deus quer e não aquilo que eu quero de melhor para você. Eu quero aqui dizer que neste momento Deus está mandando falar para você que você vai ganhar isso, vai fazer isso, vai ser aquilo, você vai ser abençoado assim, 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 mas é eu. Mas o que Deus quer, essa sabedoria. Que melhor é essa sabedoria? Você observe que em muitos lugares que tem a palavra mais pautada, a palavra mais explicada, a palavra desta forma, é um pouco fechado, as pessoas quase não vão. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizer que, poxa, tem que ser mais, mais alegre, mais isso, mais aquilo outro, tem que ter mais ânimo, tem que ter um tchan, uma coisa diferente para poder chamar as pessoas. Nós dizemos dentro da palavra de Deus, nós não temos que ter nada para chamar ninguém. Porque quem vai chamar, quem vai convencer você do erro ou do pecado, não vai ser nós. Não. Temos nada com isso. Só estamos aqui como um instrumento para falar da vontade de Deus. Então, portas largas aparecem todos os dias e estão lotadas. Quanto as portas da sabedoria são poucas. E as poucas que tem, não tem muita gente. Porque a sabedoria de Deus, porque a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes. A palavra de Deus, ela te corta tudo. A palavra de Deus, ela te faz chorar. Ela te faz sentir o peso do erro, o peso do pecado. A palavra de Deus, ela toca na alma. A palavra de Deus faz você sentir o que Ele quer de você. Quando você vai numa congregação, o pastor começa a falar e daqui a pouco você fala, meu Deus, ele está falando a minha vida, alguém falou de mim para ele. Ai, meu Deus, o que acontece? É a palavra de Deus te mostrando o que você tem que ouvir. Aí hoje você vai numa congregação e você começa a dar risada. Eu vou dar um detalhe que eu acho uma aberração diabólica. Diabólico. E eu acho até muito interessante, só uma forma de orientar você. Mulheres casadas, mulheres de bem, mulheres de direitas, mulheres que têm ouvir falar, vai para um culto para ouvir falar que ela pode usar um brinquedinho nas aulas das relações sexuais, que não tem nada a ver com Deus. Eu acho que uma mulher assim, eu acho que ela devia de se colocar, eu acho que porque ela não está sozinha, ali está o marido de uma outra, está um outro homem, e olha, observem bem, naquele momento que você está ouvindo o pregador falar que você pode usar um brinquedinho na hora na hora das suas relações, outras pessoas estão ouvindo e olhando a sua atitude, e nem todos que estão ali são convertidos não, tem mais gente que não é convertida do que convertido, porque para ouvir essas patifarias, só pessoas que não têm conversão, ou pessoas que não têm uma direção. Me perdoe, mas é real. O negócio do brinquedinho é desse mundo. Aí você ouve ali, aí o cara está vendo a sua reação, aí logo depois, lá fora, quando ele te encontrar, ele viu que você gostou do tal brinquedinho, não vai ser diferente. Ele pode chegar para você e falar para você, poxa aí, eu também gosto daquele brinquedinho. Vamos usar assim a máscarazinha da tiazinha, o chicotezinho do tchuc-tchuc. Vamos usar. Eu gosto também. Você se coloca à mercê de piadinha boba na rua. Infelizmente, as congregações não estão cheias de crente, não. É uma realidade. Nem todos que se dizem Senhor, Senhor, entram no reino de Deus. O tempo que eu paro para pregar sobre brinquedinhos sexuais, eu deixo de pregar a palavra que te faz chorar. Eu nunca vi dentro da palavra de Deus eu usar de argumento, artifício e fazer você rir. Rir muito. A palavra de Deus, ela é santa. A palavra de Deus, ela é amor. A palavra de Deus, como falamos aqui agora, ela te dilacera. O cara te corta. Porque é uma espada. Ela faz o ser humano sentir o
peso do pecado, da realidade. Ela faz o ser humano entender que ela está errada. Ela faz o ser humano entender o caminho correto. Jesus não fez ninguém rir, nenhum dos apóstolos fez ninguém dar gargalhada. Quá, quá, quá. Eu já ouvi relatos, já vi nos vídeos, estou quase mijando de tanto rir. Quá, 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 quá. Eu fico olhando, tentando ver com os olhos do Senhor, como Deus está triste. Como Deus está triste. E as congregações, lotam. Porque fala o que nós queremos ouvir e não o que Deus quer nos mostrar. Melhor é ouvir a repreensão do sábio na palavra do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos de debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato, também isso é vaidade. Também isso é vaidade, diz o Senhor. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o seu coração. Bom, meu irmão, minha irmã, nós vamos parar por aqui, porque senão vai ficar muito longo e algumas pessoas não gostam que a gente pegue muito, mas não que. Vamos agradecer a Deus. Vamos pedir a Deus que Ele nos dê mais sabedoria, e que Ele nos ensine a cada dia na palavra dEle. Agora entenda, a realidade, a vontade de Deus é diferente a muita coisa que nós podemos ver. Os nossos olhos contemplam a grandeza desse mundo, mas os olhos no Senhor contemplam a grandeza de um mundo bem melhor. Ele disse assim: eis que subirei ao Pai para vos preparar moradias. Ele está preparando moradias. Ele está preparando moradia para todos nós. Entenda bem, tudo que os nossos olhos conseguem contemplar, toda a vaidade desse mundo é passageira. Não troque a vaidade desse mundo pela vontade de Deus. Talvez as coisas não dê certo na sua vida porque você tem trocado as coisas momentâneas deste mundo pelas coisas espirituais. Entenda que as coisas momentâneas deste mundo foram feitas pelo haja do Senhor, pelo espiritual. Ele disse: haja luz, haja. Então, meu irmão, minha irmã, aceite o haja do Senhor. Devemos converter o nosso coração ao espiritual de Deus e entender que estamos só de passagem nesse mundo. Estamos só de passagem. E como de passagem, temos que procurar fazer o melhor para Deus. Deixa Deus te usar. Deixa Deus falar no seu coração. Quero orar por você. Quero pedir a Deus pela nossa vida. Se você puder acompanhar conosco. Amém. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Nesse momento. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, ó meu Senhor, eu quero, Senhor, agradecer a Ti por essa palavra que nos deste lá em cima do monte. Eu quero te pedir, meu Deus, por essas pessoas que nos pediram oração, que mandaram o Seu nome para o nosso PV, ó Pai. Eu quero te agradecer porque eu estou aqui para falar aquilo que o Senhor quer e não aquilo que eu quero ouvir. Que primeiramente o Senhor fala comigo, Senhor. Oh, meu Deus.
eu quero te agradecer. Quero te agradecer porque sei que essa pessoa que está ouvindo está sendo tocada, impactada pelo teu Espírito. O teu Espírito, ó Deus, ele vai aonde o Senhor manda. Pai, ó Pai, abençoa, Senhor, a todos quantos estão ouvindo, participaram, enviaram o seu nome, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, ó Pai. Ó Senhor, eu entrego a todos nas tuas mãos, a família, a minha família. Abençoa, Senhor. Abençoa cada um de nós. É o que nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, muito boa tarde. Tenham todos um ótimo dia na presença do Pai. Deus abençoe. Amanhã, meio-dia, estaremos subindo ao monte de novo. Estaremos orando aqui também e trazendo uma palavra que acreditamos ser revelada por Deus no monte. Amanhã estaremos aqui completando mais um dia. Que Deus nos abençoe a todos nós, em nome do seu Filho Jesus. Amém.